Vamos orar? Querido Deus, por todo Pai, de amor e graça, neste momento oramos a Ti, agradecendo por mais esta oportunidade que nos conseguir estar na Tua presença, para mais uma oportunidade de estar estudando, aprendendo de Ti a Tua palavra. Abençoe os que já se encontram, que irão vir, que abrir a nossa mente, nosso entendimento, sobre a graça, a inspiração, e assim operar ricamente de cada um. Assim oramos, entrega nas Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Escola Dominical, lição número 5. Tem como título A Missão da Igreja de Cristo. Textual: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Eu quero citar aqui para os irmãos o segundo ponto da nossa lição, que é a adoração e edificação. Amanhã estaremos falando sobre esse assunto, mas eu quero fazer um resumo aqui para os irmãos, que principalmente os que não fazem parte da escola dominical, e até te aconselhar a fazer um esforço para participar da escola dominical. O que é a escola dominical? É a escola por excelência. É o povo de Deus no dia do Senhor, o povo do Senhor no dia do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, para a glória do Senhor. Aleluia. É o momento em que nós iremos aprender metodicamente uma matéria sistematicamente. Então, todos os domingos nós temos uma lição para tomar conhecimento de um assunto durante 3 meses. Na lição da manhã, o segundo ponto, que fala sobre adoração e edificação. Outro dia eu falei para os irmãos aqui a respeito de consagração. O que realmente é consagração? A pergunta é, o que é a adoração? Qual a diferença, o que entendermos por adoração no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Veja bem, o terceiro subtópico do primeiro, que fala sobre discipulado e os convertidos. Ao proclamar, ao pregar, ao divulgar o Evangelho, quando alguém fala da palavra de Deus, algumas pessoas, eles são convencidas pelo Espírito Santo, e essa pessoa, ao ser convencida pelo Espírito Santo, ele é perdoado, é salvo, e ele vai passar parte da igreja, fazer parte da igreja. Automaticamente a igreja vai discipulá-los. Veja bem, a palavra discipular aqui é mais do que ensinar oralmente, falar algum tema, algum assunto da Bíblia. Veja bem, o propósito, como diz o texto, é discipular, é alcançar as nações, pessoas para conhecer o sacrifício, a obra expiatória de Jesus na cruz. Então veja bem, é preciso evangelizar os milhares de grupos étnicos do mundo, todos os povos, todas as nações, como ensina a palavra do Senhor. Glória. Existem muitos povos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o sacrifício da cruz. Nós temos pessoas aqui na nossa cidade, devido a estar presos à tradição, à religião dos seus antepassados, eles não querem nem saber de ouvir a verdade da palavra do Senhor. Quando Jesus pregava, ele pregava e fazia discípulos. Veja bem, aqui nós temos o exemplo em Cristo, ele é nosso exemplo em tudo. Ao pregar o Evangelho, Jesus, ele preparava pessoas, treinava pessoas, para que essas pessoas pudessem dar continuidade ao seu ministério, pregando a outros. Temos várias referências que falam sobre isso. Mas um texto bastante conhecido é Mateus capítulo 28, versículo 19, que ordenou, fazei discípulos de todos os povos. A palavra mateteusate perante ta etne, essa frase no original significa dizer que o verbo ensinar aqui, mateteu, significa fazer discípulo. O que é fazer discípulo? E o termo étnico aqui se refere a povos. Então Deus não faz acepção de pessoas, não existe povo privilegiado para ser alcançado pelo Evangelho. Para Deus não existe rico ou pobre, gordo ou magro, preto ou branco, índio ou seja lá o que for povo. Para Deus todos são iguais. Deus não vê diferença. Existe uma diferença para o ser humano.
como diz o velho ditado, meu povo diz que na terra vale-se o que tem. Então, quando a pessoa, aquele hino que eu não gosto de cantar aqui, como é que é? Quem tem muito vale muito, né? Quem não tem nada. Como é que é a letra do hino? Quem não tem não é ninguém. Na sociedade é assim, só que para Deus é diferente. Nós temos um exemplo na Bíblia, Paulo e Barnabé, eles aprenderam e adotaram o modelo de Mateus 28, 19. Porque a Bíblia diz que eles proclamavam o Evangelho, eugalizo, e eles faziam discípulos, mateteu. Diz o texto, e tendo anunciado o Evangelho, naquela cidade, feito muitos discípulos, mateteu satis, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Veja bem, por causa da falha da igreja, vamos dizer assim, de não fazer discípulo, é que nós temos muitos crentes nominais nas igrejas. Muitas pessoas que são aí levados uns pelos outros. Ele não tem base, estrutura, ele não sabe realmente qual foi o propósito pelo qual Jesus morreu. Infelizmente, é uma realidade, porque nós somos preguiçosos para ler e aprender. Quando você vê uma pessoa que é crente, que não gosta de culto de ensino, que não gosta de escola dominical, ele não tem crescimento. Porque a planta, para crescer, ela precisa de solo, luz solar e água. Glória a Deus. E a vida cristã, o relacionamento do homem para com Deus, ele precisa ter a oportunidade de conhecer o que Deus quer que ele conheça, saber o que Deus quer que ele saiba. Aqui no ponto que eu mencionei, adoração e edificação. Veja bem, o que é a igreja? A igreja é uma comunidade adoradora. É bem verdade que nos dias atuais, o conceito de adoração, que estão interligados, muitas pessoas acham que louvar é cantar. Adorar é cantar? Veja bem, quando nós ouvimos muitas pessoas dizerem, fulano tal é um levita da casa de Deus, fulano tal é um adorador porque canta. Há muitas pessoas que cantam e não adoram, e há muitas pessoas que adoram e não cantam. Pastor, explica isso. Olha, irmãos, o termo adorador, ele tem sido usado, inclusive, falando de pessoas que cantam ou que tocam instrumentos, qualquer tipo de instrumento musical. Esse é o entendimento da maioria das pessoas. Mas observe bem, segundo as Escrituras, o adorador, ele não é necessariamente um músico ou um cantor. Porque o verdadeiro adorador, baseado no texto de João, capítulo 4, versículo 23, 24, Deus procura os verdadeiros adoradores, é aquele que serve ao Senhor. Glória. Servir a Deus é exatamente a posição de adorador. Porém, às vezes as pessoas servem ao Senhor cantando, servem ao Senhor tocando, servem ao Senhor com os talentos que Deus colocou em suas mãos. Deus não é injusto para dar o talento para uma pessoa e exigir dele um outro serviço. É lógico que cada pessoa, na função que ele exerce, ele vai apresentar o seu trabalho, o seu serviço. Veja bem, aqui nós, ao falarmos que é ao servir, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, eu anotei bem aqui, deixa-me ver aqui, que reconhece a sua própria pequenez e a grandeza do Todo-Poderoso. Muitas pessoas, às vezes, já ouvi pessoas falarem isso, que Caim trouxe o pior do que ele tinha para oferecer a Deus, e Abel trouxe o melhor para oferecer ao Senhor. Um dos seus cabritos, ou das suas reses mais bonita. Eu não sei onde alguém encontrou isso na Bíblia, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ambos foram ensinados pela mesma família, e os dois vieram oferecer a Deus a sua oferta. Mas a Bíblia vai dizer assim, que atentou Deus para Abel e a sua oferta, e Deus rejeitou Caim em primeiro lugar, e depois a sua oferta. Olha, irmão, Deus não está olhando para aquilo que você está ofertando, mas está olhando de como você está ofertando.
Antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para o ofertante. Olha, irmão, Deus não está olhando para aquilo que você está ofertando, mas está olhando de como você está ofertando. Antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para o ofertante. Antes de Deus olhar para aquilo que você faz, Deus olha de como você está fazendo. Aleluia. Olha, Deus não responde oração só de joelho. Deus não responde, não faz aquilo que nós intentamos ou pensamos que Ele trabalho em sério. Não, de forma alguma. Olha, as palavras de Jesus, aqui no texto de João, evidenciam que os verdadeiros adoradores, uma vez, que são poucos os verdadeiros, porque Deus está à procura deles. Deus procura os que o adorem em espírito e em verdade. Agora, analisa assim. Deus procura adoradores. Deus procura pessoas que cantam? Não. Deus procura aqueles que servem a Deus com sinceridade. Glória a Deus. A sua oferta.